você parar pra pensar, tudo à nossa volta colabora pra anestesiar a gente do pensamento de que a gente vai morrer. Eu sinto que todas as coisas que o capitalismo inventa e que o ser humano inventa a cada dia serve pra preencher uma lacuna que a gente sente, esse vazio, né, essa busca por prazer. Porque você repara, cara, que tudo hoje em dia remete a prazer imediato, remete a trazer algum tipo de satisfação pra gente. Isso é legal, mas tem o seu contraponto, porque prazer em excesso causa sim uma dependência e nos torna mais fraco. E é o que tá acontecendo. Fast food, pornografia e muito mais que você vai ver. Que nem eu citei no Instagram em um post, basicamente o ser humano tá deixando as suas características mais importantes, sabe, pra trás. O hábito de correr, que é algo, poxa, primordial e foi primordial pra nossa evolução. O ato, às vezes, do jejum. Tem estudos que comprovam que era uma coisa que nossos ancestrais faziam, né? Não por querer de fato, né? Porque antigamente não tinha comida disponível. Mas tem sim o seu valor e seus benefícios. E eu te pergunto, qual foi a última vez que você contemplou a natureza e percebeu o quão ela funciona tão bem, sabe? Nada é por acaso, nada. Mas eu reparo que hoje em dia, no mundo do ser humano, assim se dizer, que eu gosto de considerar isso, a gente se desvinculou totalmente da natureza e pior ainda, a gente explora muito a natureza. Eu tava estudando história e, cara, é óbvio que teve muitas chacinas, muitas coisas ruins e eu tava vendo diversas histórias, sabe? Desde massacres que tiveram na China, poxa, em vários países. E se você for ver na história, tudo se baseia em interesses humanos. O ser humano, na sua mais pura perversão, é baseado nos seus próprios interesses. Países que colonizaram os outros, países que acharam que é melhor que os outros e impuseram religião. Cara, tudo à nossa volta foi imposto. Nada do que você pensa foi de fato criado por você. Muitas das vezes foi algo passado por alguém, sabe, induzido por alguém. Então eu te levo para fazer esse pensamento. Você de fato, tudo que você acredita de fato é você que quer, ou você simplesmente acredita porque colocaram na sua cabeça? Eu acho que o primeiro passo para a gente de fato começar a ter uma autonomia nesse mundo atual é você começar a contestar o que você acredita. Porque muitas das vezes nada do que você acredita é de fato seu, é uma herança. E o primeiro passo, eu acho, é religião. Não é você se desvincular da religião, não quero que você vire ateu. Mas eu contestar a religião foi uma das coisas que mais me aproximou de Deus em si, tá? E esse vídeo não tem nenhuma conotação religiosa, tá? Mas para quem acredita em algo desse tipo, eu convido você a de fato contestar, tá? Eu acho que, na minha opinião, se você acredita em Deus, eu acho que é o mesmo Deus para todo mundo, só que tem formas de pensar. E eu acho que o ideal é você ver qual que é a melhor forma de pensar, né? Que são as religiões, e se adaptar, tá? Não quero induzir ninguém a uma religião, ou principalmente a ter uma religião. Se você não tem, cara, perfeito. Se você vive bem, perfeito. Se você tem, vive bem, perfeito, tá? E provavelmente você clicou nesse vídeo por conta do título, né? A Era do Burnout. Esses últimos tempos eu me desgastei muito mentalmente, tá? E consequentemente veio pro físico. Eu vou todo dia pra academia e eu acho que é uma das coisas que me manteve de pé e menos ansioso. Porque, cara, vai por mim. Praticar exercício previne muita coisa, tá? Previne depressão, previne sedentarismo e principalmente ajuda você a ter melhores atitudes. Mas, cara, eu tava me desgastando muito em relação a trabalho, porque hoje em dia tudo tá associado à produtividade, né? Principalmente trabalho. Por conta de coaches da internet que falam que, acorde 6 horas da manhã, você precisa trabalhar e empreender. Cara, essa parada de empreender se tornou algo muito ridículo. E acredite, eu também caí nessa falácia, tá? Porque parece que hoje em dia empreender, principalmente no Brasil, é basicamente a solução para você ganhar mais grana. Mas, cara, não é querendo diminuir seu sonho.
Como que você quer se dar bem como empreendedor num país que a cada 1.000 CNPJs, tipo, poucos, menos do que 50%, 30% ficam? O Brasil é um dos países que mais fecha a empresa. Porque é caro, tudo é caro, tem muito imposto. Então eu te pergunto, realmente compensa você ser empreendedor? Você que veio do zero, você que não tem nada. Se você tem grana, uma reserva emergencial, cara, vai em frente. Mas você que não tem grana, você realmente acha que vai dar? Não tô querendo dizer que vai dar errado, mas, cara, tem que pensar de uma maneira ampla, sabe? Se você falar, cara, não, eu não ligo e na minha vez vai dar certo, perfeito. Mas eu trago essa reflexão para você pensar de fato, com mais clareza, de fato, porque, irmão, não é porque o Mark Zuckerberg se veste como alguém comum e é milionário que se você vestir de qualquer jeito você vai ficar milionário. Não é assim, tá? Porque eu já vi muito isso. Às vezes a pessoa fala, ah, cara, eu vou me vestir de qualquer jeito porque o Mark Zuckerberg é rico. Isso não define nada, mas de fato define, irmão. Basicamente, um tempo atrás eu cortei o cabelo, inclusive esse é o primeiro vídeo, provavelmente, que eu tô com o cabelo cortado, porque eu reparei, né, já há muito tempo já vinha me alertando que, cara, esse padrão que você quer ter de vida, esse tipo de cliente que você quer ter, vai exigir uma aparência semelhante a deles, pelo menos, porque geralmente o pessoal vai olhar pela aparência. Se você não é conhecido e principalmente se você não aparenta ter grana, a primeira coisa que vão reparar é na sua aparência. E eu não gostava de ouvir isso, eu sabia que tinha sua verdade, mas eu falei, cara, comigo vai ser diferente. Irmão, deu certo por um tempo, mas eu vi que isso tava me prendendo de certa maneira, tá? Porque pra mim o cabelo era a minha personalidade, e eu tava me prendendo a minha personalidade. O exercício de eu cortar o cabelo conseguiu dividir muitas coisas na minha cabeça e eu consegui segregar informações que antes eram muito juntas, tá? Então eu consigo entender e ter mais clareza em relação a trabalho, negócios e principalmente no meu eu, tá? Bom, o que tem a ver hoje em dia produtividade com o trabalho? E o que quase me fez ter um burnout, ou quase tá me fazendo, né? Basicamente, hoje em dia, você é induzido por pessoas a ter vários tipos de renda e fazer de tudo, dormir pouco e trabalhar muito e não descansar até que você veja sua conta bancária cheia. E, cara, até hoje eu fiz isso, tá? Eu, trabalhava de sábado, que não tem problema nenhum. Trabalhava presencial, chegava em casa, trabalhava de novo. E o que me fez ter um start de começar, cara, talvez não seja igual pra todo mundo. Foi que essas 2 semanas anteriores, eu precisei ir pro CFC, que eu tô tirando carta. E eu preferi ir de noite. Então eu chegava do trabalho, não tinha tempo pra trabalhar, eu já ia pro CFC. E era muito cansativo. E eu, chegava em casa 10 horas, 10 e pouco. Tinha que comer, já dava 11 horas. Deitava, acordava 5 horas, 5 e meia e já ia treinar, depois ia pro trabalho. E eu falei, cara, isso é tão desgastante, isso não... Bom, vai me ajudar a chegar onde eu quero, mas tá me prejudicando porque eu vivia muito preocupado, sabe? Com a minha saúde principalmente, porque, mano, ninguém merece viver apressado pra tudo, tá? Ninguém merece. Com pressão de trabalho, com pressão pessoal, enfim, ninguém merece. Porque, cara, é uma das maiores causas de depressão. Veja em São Paulo. São Paulo tá muito romantizado essa questão de trabalho, mas pessoal, acorda 5 horas da manhã, 4 horas da manhã pra estar no trabalho 2 horas depois, porque a pessoa tem que pegar 5, 10 ônibus. A pessoa chega em casa, não dá tempo nem de jantar, já tem que dormir pra acordar. E chega no final de semana, essa pessoa, infelizmente, acha que curtição é beber ou ir pra um baile funk. Sendo que muitas das vezes ela só precisava, de fato, relaxar, não fazer nada. E, cara, eu percebi isso, sabe? E eu sou muito grato pela vida que eu tenho. Comparado a essas pessoas, realmente eu tenho uma vida muito mais tranquila. E eu acho que é um exercício que você tem que fazer, cara. Sempre que você achar que tá ruim, pense que tem gente pior, tá? E não é pra inibir sua dor.
mas é pra você ver que tentar mudar de fato, entendeu? Tem muitas pessoas que não têm opção. Uma delas é aquela pessoa que, pô, tem filho e tem muitas contas e não consegue sair no momento. Por isso que a maior dica que eu dou pra vocês é ter uma reserva financeira. O pessoal associa guardar dinheiro a uma conquista, mas não, cara. Ter dinheiro vai fazer você se aposentar. Ter dinheiro vai te prevenir de um patrão chato e muitas outras coisas, tá? Então, guarda um dinheiro, nem que seja R$ 50, R$ 100 por mês, coloca ali num CDB, começa a estudar Tesouro Selic e vai em fundo, cara, em renda fixa, porque é o que vai te ajudar, tá? E a longo prazo, a curto prazo também, mas investe no longo prazo, galera, de fato. Cara, essa questão da produtividade me quebrou muito, e isso já faz alguns anos. Eu sempre vivi na pressão de multitarefa, estudar, trabalhar, fazer academia, ter performance no trabalho, ter performance física, ter performance aqui, comer bem. Cara, a gente não foi feito pra isso, irmão. O ser humano, na sua natureza, ele só era feito pra caçar, descansar e procriar. Três atividades básicas que não eram feitas de forma programada, entendeu? Hoje em dia, a gente é obrigado a ter uma rotina porque se a gente deixar pra fazer tudo avulso, de fato a gente não vai conseguir se organizar. Por quê? Porque a gente tem que trabalhar. O trabalho, infelizmente, é o foco de tudo. Então você tem que se ajustar para trabalhar. Se você não tiver uma rotina, cara, você dança, você cai na procrastinação. Porque como eu disse, o ser humano não foi feito para, entre aspas, ter horários para fazer coisas. Então, hoje em dia a gente tem que, de fato, é, ter um tempo para trabalhar, ter um tempo para estudar, porque a gente cai na procrastinação. Porque a gente quer relaxar, a gente não foi feito para ter tantos estímulos assim. E, cara, multitarefa é a maior falácia do mundo. Eu duvido muito que esses coaches empresários fazem multitarefas, tá? É meio que comprovado pela ciência que quanto mais você dispersa atenção, menos você tem performance naquelas funções. A primeira coisa que você tem que riscar da sua listinha é ser uma pessoa multitarefa. Você tem que focar em uma coisa só. Você vai sentar para ler? Senta para ler. Você vai sentar para trabalhar? Senta para trabalhar. Não cai nessa questão de multitarefas, irmão. Não cai. Primeira coisa que você tirar da sua lista pra você não cair no burnout, que foi o que, cara, quase me quebrou legal. Aprenda, cara, a direcionar foco pra uma coisa. Larga esses super estímulos como celular, Instagram, Reels. Eu sei que no começo vai ser difícil sentar pra estudar, mas com o tempo vai ficar mais fácil. Tira esse celular de perto de você, desativa a notificação. Vai trabalhar, tira o celular de perto de você. Porque multitarefas é a maior falácia do século XXI. Beleza? Cara, sobre produtividade é uma coisa que eu ainda tô aprendendo a lidar, tá bom? Você primeiramente tem que ser paciente com você mesmo e carinhoso, cara, porque a gente não foi feito pra isso, tá bom? Não é uma coisa que a gente tá se adaptando. Então, tá tudo bem você chegar no final de semana e não ser produtivo, tá? Tá tudo bem você, sei lá, falar que vai produzir e não fazer. Começa por pequenas etapas. Começa estudando 10 minutos, começa lendo 5 minutos, começa indo treinar 5, 10 minutos, começa correndo com um amigo, para depois você começar a ter autonomia nos seus hábitos. Eu acho que o mais pega o pessoal hoje em dia e o que mais mantém refém são os vícios. E, cara, isso é uma coisa que eu tenho delicadeza para falar, tá? Eu há um tempo atrás falava que para você quebrar um hábito, você tinha que formar outros. Isso é comprovado pela ciência. Porém, não é totalmente eficiente, tá? Eu acho que é 80% eficiente. Cara, nem todo mundo vai conseguir formar hábitos tão rápido e hábitos tão eficientes que acabem com aqueles vícios. Então, se eu posso recomendar algo para você, largar seus vícios e criar novos, é psicólogo, cara, terapia, de fato. É uma coisa que vai mudar a sua vida. Por um tempo eu fiz, quero retornar, porque eu vejo que é uma coisa que só vai te trazer coisa boa. Então, essa é a dica para fechar o vídeo com chave de ouro. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Vai ser um prazer ter você aqui comentando nos vídeos. Me siga no Instagram, tá? Tigol Basílio, com 2 O e com TH. E, cara, eu convido você para ver meus outros vídeos.
e ativar o sininho para você ver os próximos. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal e deixa aí sua experiência, porque eu leio, acho muito maneiro. É isso aí. Valeu.